Semana 5. Semana 4, vocês não vieram perder o Pentateuco. Semana 5. Hoje nós vamos falar panoramicamente, novamente, de uma forma panorâmica, sobre os livros históricos. Na semana que vem, iremos falar de livros importantíssimos, que são os livros proféticos. Então, na semana que vem, nós iremos falar sobre os livros proféticos e os grandes livros. Ezequiel, Isaías, Jeremias e aqueles que estão ali juntinho deles, tá bom? Se você puder vir, convidar alguém, são livros importantes. Nosso professor vai estar aí, correndo atrás desses, escutando, como para nós essa beleza. Hoje eu falo sobre os livros proféticos, os livros históricos. No Antigo Testamento, você tem algumas seções. A Bíblia ela tem uma estrutura. Lembra que eu falei para você, a gente precisa aprender a ler a Bíblia corretamente. Uma vez que eu não saiba ler ela corretamente, eu acabo tropeçando em alguns pontos. Então nós vemos lá o Pentateuco, falamos na semana passada sobre os 5 livros, a importância, temos alguns detalhes sobre esses livros, a importância de você ler-os corretamente, o seu tempo, o que tem, o que não tem, o que prescreve, o que continua valendo. Então, algumas coisas nós conversamos aqui sobre isso. E hoje eu abro a sessão dos livros que são históricos, né? São aquelas narrativas que relatam uma história ou relata a história do povo judeu. Então, eu tenho uma seção dentro da Bíblia que só trabalha com esses livros. Então, eu tenho lá o Pentateuco, aí eu entro nos livros históricos. Depois eu entro nos livros poéticos ou proféticos. Aí vai depender da estrutura de cada Bíblia. Então, na nossa estrutura, ele está um pouco misturado. Você tem... Não, ele não está misturado. Primeiro você tem a seção dos livros que são poéticos e depois os livros proféticos. Tá bom? Então, é mais ou menos essa estrutura. Estou seguindo mais ou menos a estrutura da Bíblia hebraica. Profética e, no final, os poéticos. Tá bom? Então, hoje, vamos falar sobre esse Antigo Testamento, a seção dos livros históricos. Os livros históricos eles vão fazer parte dessa seção e eles devem receber assim, um pouco de atenção. Você, quando estiver passando por meio desses livros, você deve observá-los, porque tem muita coisa interessante e importante, tá bom? Esses livros, porque é neste eixo, praticamente, que você vai encontrar o desenvolvimento do povo judeu antes do exílio. Pois você tem os profetas falando, convocando o povo ao arrependimento, trazendo uma palavra de juízo. Depois você tem os livros que já são livros poéticos, já é uma outra ideia. Mas a história em si, ela está ocorrendo dentro deste contexto dessa sessão chamada sessão histórica, tá? Eu tenho alguns livros. Esse material você sabe que vai receber. Se você quiser anotar, pode anotar. Se não quiser anotar, você vai receber esse material amanhã ou depois de amanhã, tá bom? Então, o primeiro livro dessa sessão é o livro de Josué, tá? Aí está na sequência. Você vai perceber que a nossa Bíblia está na sequência. Juízes, Ruth, 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis, 1ª e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Essa é a estrutura da nossa Bíblia em língua portuguesa. Você vai seguindo essa estrutura. Se você ver, tem aqui uma cadeia de pensamento, parece que sendo desenvolvida nesta estrutura. Então, eu preciso sempre focar nisso. É como se quem colocou esses livros, colocou de uma forma que ligue uma história à outra, para dar
uma ideia lógica, tá bom? Essa seção, então, ela é responsável por documentar um longo período, tá? É um período muito extenso da história do povo judeu. Ela começa com a morte de Moisés, finalzinho do Pentateuco, quando você tem um registro ali do Pentateuco, da morte de Moisés, aí você entra na transição para o livro de Josué. Então, vamos dizer assim, a marca, o ponto, né, que vai marcar isso, ou a marca que a gente tem, é essa morte de Moisés. Aí em seguida você tem a conquista de Canaã, a terra prometida, e onde Josué assume parte da história. Então, essa é a ideia. Aí você vai ver que esse povo vai construir o templo, vai construir palácios, esse povo vai entrar em desobediência, em idolatria, então vão receber castigos, vão ser expulsos dessa terra, vão voltar depois para essa terra, reconstruir os muros, reconstruir o templo. Então tudo isso está dentro deste mundo, que é um mundo dentro da própria Bíblia, que fala sobre essa história de uma forma sequencial, tá? Então, falando de restauração, até lá após a grande restauração do templo por meio de Neemias, Esdras, Zorobabel e companhia. Aí você depois já tem o silêncio, período intertestamentário, aquele silêncio onde Deus não usa mais os profetas no meio do seu povo, só volta a conversar com o seu povo lá no comecinho do ministério de Jesus, praticamente por meio de João Batista. Eis o Cordeiro de Deus, essa ideia aí. Então vamos dar uma olhadinha aqui, primariamente, rapidamente, no livro de Josué. Bom, eu não vou entrar em detalhes sobre o livro de Josué, só vou te dar a autoria, ano e pontuar alguma coisa que é importante aqui. O que Josué tem de importante? Ele mostra o assentamento, onde o povo de Deus vai ficar locado. Após a morte de Moisés, conquista-se Canaã, agora eles vão ser distribuídos nesta terra. Cada tribo vai ter o seu quinhão, a sua parte. Então Josué, ele se torna o líder principal. Após a morte, ele é o sucessor de Moisés. Ele se torna o principal líder desta turma. Ele vai enfrentar vários dilemas, revoltas, desobediências. Ele vai ter que enfrentar várias situações. A sua liderança, em vários momentos, será testada. Ele vai errar, ele vai acertar, isso mostrando que ele é um homem tão imperfeito como eu e você, cheio de acertos, cheio de erro. Então, ele se destaca também por ser um líder capaz, ainda que ele seja ou tenha algumas marcas que o seu ministério aqui ou ali errou, ele, no geral, ele é um bom líder. Porque um bom líder, ele também erra. Ele aprende com seus erros para que ele se torne melhor. Então não existe o cara impecável, né? A gente aprende com os nossos erros. Os grandes líderes, se você pegar biografias de grandes líderes, você perceberá que os grandes líderes vão apresentar os seus erros e vão acertar a rota por meio dos erros que cometeram. Vão ajustar, errou, vou reajustar a rota e eles se tornam melhor naquilo que vão fazer no futuro. Por quê? Porque aprendem com os seus erros. Então, errar faz parte e a gente deve também aprender com os nossos erros. Então, ele se torna um líder capaz, que conduz este povo à conquista de Canaã, a terra de Canaã. E após essa conquista, ele se torna este local, Canaã, se torna um local permanente para o povo
aqui no caso ainda são os israelitas, tá bom? Ainda é o povo de Israel, eles vão habitar neste lugar. Então, o livro de Josué, ele funciona como uma transição. Tá bom? Você tem lá o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Aí ele é como se ele fosse uma transição. Aí você deixa, não é que você deixa. O Pentateuco ele se torna muito importante, ele é importante, porque é através das leis que tudo isso vai ser governado. O povo, os reis vão tudo ter que lidar com a lei e através dela eles vão se manter e vão evoluir como nação de Deus. Só que aqui Josué agora é o período de assentamento, vão assentar as tribos, distribuir as tribos de uma forma fixa. Não, aqui começa aquele estágio de não mais ser nômade, andarilho, entendeu? Eles começam a se fixar num local e ali eles vão evoluir, tá bom? Então, quando eu estou no ambiente do Pentateuco, ainda é um ambiente muito nômade. Estou aqui, estou ali, desfaço a tenda, volto nas costas, ando até onde Deus falar. Agora Deus para, arma a tenda, estabeleça o povo, aí Deus fala, levanta, vamos para outro lugar. Eles sempre estão andando. Agora não, agora eles vão praticamente fixar residência, tá bom? Então esse é um período posterior à morte, como eu falei, a morte de Moisés. É uma datação, uma data provável. As datas, quando eu falo de datas dentro do Antigo Testamento, eu não posso, assim, com toda a sinceridade do mundo, ainda que eu queira, eu não tenho como bater martelo. Sim, em algumas situações, por exemplo, nesse período de Josué. Eu tenho uma suposição, os eruditos, os comentaristas, eles trabalham com uma suposição, uma ideia que ainda não pode ser e não deve ser muito fixa. Então, às vezes você pega um material, te dá uma data. Aí você abre um outro material, tem uma outra data. Fala, cara, qual é a data correta? Como não tem uma precisão, uma data assim, você precisa trabalhar com essa margem de erro, de acertos, tá bom? Então, datação no Antigo Testamento é uma coisa que a gente trabalha assim, sem aquela linguagem popular, pisando em ovos. Nunca é isso aqui, tal. Igual, às vezes, isso dá muito ruim quando você vai fixar data para profecias. Aí o cara se perde, porque quando ele fixou a data, não, no ano de tal, o rei tal, aí alguém fala, não, mas como é que tu sabe que o ano é o tal, do rei tal? Aí ele precisa, então às vezes você tem que ter muito cuidado e muita certeza, com muita evidência, para você fixar. Então nós estamos falando de possivelmente um livro que foi escrito 1.200 anos, uma margem de 1.200 a 1.300 anos antes de Cristo. Então esse livro foi escrito 1.300 anos antes de Jesus nascer, tá bom? Então, essa é a ideia central. O texto mais famoso do livro de Josué, alguém lembra? O nome? Pode falar, não precisa brigar. João 9. Eu e minha casa serviremos. Eu, minha casa, O nome também, né? Ser forte, corajoso. Ser forte e corajoso também. Medita Dia de noite. esta lei de dia e de noite. Então, são textos famosos que são extraídos são textos famosos que são extraídos do texto de Josué. Nenhuma palavra, o Senhor me diz, caiu. Todas as palavras que o Senhor me falou se cumpriram. Então, Santificai-os hoje no seu palavra. você vê
Josué está na boca do povo. É um livro famoso, é um livro importante. É que às vezes a gente não tem muita paciência para ler esses livros, né? Mas eles são assim, são ricos como história, são ricos para nos apresentar alguns dilemas e olharmos para essas histórias e aprendermos com estas histórias, né? Mas sempre olhando para Jesus. Essa história é bonita, é maravilhosa, mas eu tenho que fazer esse vínculo, essa conexão, Josué e Jesus sempre, qualquer livro, Juízes de Jesus, Samuel de Jesus, eu sempre tenho que entender que esses livros de alguma forma estão me apontando para Jesus. Jesus é a mensagem mais poderosa deste livro como um todo. Ok? Segundo livro. Livro de Juízes. Esse livro é um livro complicado. Esse é um livro que tem umas histórias aqui esquisitas, estranhas. Ele começa uma vez e termina. Não é? É um livro meio pesado. Tem umas histórias aqui que são. Rapaz, esse é povo de Deus mesmo. Assim, sempre a gente tira uma lição, né? Desses atos, dessas coisas. Você, pô, cara, o cara. Não faz tanto tempo, o cara acabou de ver Deus romper nos altos céus, livrar o povo, a coisa está fresquinha ali. Passou, assim, um tempinho, os caras já estão adorando outros deuses, fatiando pessoas. Passou me uma queixada que eu provavelmente chamei de seja. Não é, pai? Então, o período de juízes é o estágio posterior. Eu já tenho praticamente as tribos distribuídas, a coisa está começando a funcionar, né? E é uma fase, eu coloquei aqui no material, é uma fase que ela se destaca por ser negativa, não tanto positiva. Existem coisas positivas no livro, mas ela destaca algo muito negativo, né? Porque você tem as leis e o que foi dito no sinal era o quê? Se hoje os ouvires, obedeceres, encontrará a vida, né? Assim, tal, essa aliança que eu faço com vocês, escolhe porém a vida. O que era a vida? Você obedecer às leis. Então isso foi estabelecido lá no Sinai. Isso foi escrito. Os sacerdotes estão lá, a tribo de Levi está lá, a adoração está correndo, a coisa está fluindo. Eles entram, conquistam, vão ver Deus agir em Jericó, vão conquistar aquela terra, vão estabelecer moradia. E de repente esse livro vai mostrando uma coisa que aos poucos esse povo vai perdendo a essência de ser de Deus, de pertencer a Deus. Eles vão pertencendo a si mesmos. Aos poucos eles vão abandonando Deus. E tem um versículo chave aqui que assim revela o que é este livro. Existe um versículo chave, mas assim, esse período histórico que está sendo traçado no livro de Juízes é um período muito negativo. Se você abrir o texto de Juízes 21, verso 25, você vai entender o que eu estou falando. Tem umas histórias lindas também, né? Sim. Eu vou tocar nesses pontos. 21. 21, 25. Parece que foi, né? É mais ou menos isso. Cada um está fazendo o que acha reto aos seus olhos. O texto me diz, cada um está fazendo o que é reto segundo a lei de Deus. E nós estamos falando de um período
sim, praticamente não tão distante do que ocorreu na lei, ou se nós estivermos um pouquinho mais próximo de Josué, falando da memória fresca do milagre que Deus fez ali em Jericó. Deus falou, bradou, eu vou dar, vocês vão conquistar, eu vou abrir o Jordão, passou a arca, aquela coisa toda fenomenal. Esse povo está ali, as coisas estão ali. De repente você vê que esse povo está praticamente perdidinho, cada um fazendo aquilo que é reto ao seu próprio coração. Eles perderam de vista a palavra de Deus, a voz de Deus, assim, acabou para eles. Cada um faz o que é reto ao seu próprio coração. Os israelitas, neste período, eles vão se destacar porque eles sempre estão fazendo o que é mal. Veja o capítulo 4, verso 1. Verso 1, diz que, olha o destaque aqui, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Essa é uma frase que se repete cotidianamente nesse livro. Ela sempre está se repetindo. E fizeram mal, algo mal perante o Senhor. Fizeram algo mal perante o Senhor. Sempre, sempre. Vamos lá no 13, verso 1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor. Então você percebe que é uma repetição. Isso sempre está sendo repetido. Aí eles fazem o que é mal, aí Deus permite que os filisteus venham e perturbem eles. Aí eles começam a orar: Senhor, 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 Senhor. Aí Deus levanta um juiz. Aí um juiz lá vem, liberta o povo, bota para andar. Daqui a um pouco esse povo está de novo fazendo o que é mal perante o Senhor. Aí o Senhor solta os filisteus atrás dos caras. Parece cíclico, fica nessa. Parece que é isso que está ocorrendo nesse período. Eles estão sempre andando em círculo, para, desobedece, aí Deus vem, castiga, aí obedece mais um pouquinho. Não é? Deus. A paciência de Deus é algo. A paciência de Deus é algo fenomenal. Só obedece porque tem castigo. Não é, rapaz? Por diversas vezes neste período histórico, Deus permitiu que as nações vizinhas oprimissem os israelitas para que esses se arrependessem e voltassem a buscar o seu Deus. Quem são os juízes mais famosos, assim, que se destacam nesse livro? Débora. Todo mundo esquece de Débora, né? Débora, Gideão, Sansão. Esses são os mais destacados. Quem não conhece, assim, se nós formos ser sinceros, o cara mais destacado é Sansão. Todo mundo conhece a história de Sansão. Aí, segundo, todo mundo conhece um pouquinho da história de Gideão, mas quase todo mundo esquece de Débora. Débora quase não é falada. Mas Sansão é o cara que recebe sempre um destaque maior nas histórias infantis, em pregações, por causa do seu pecado, sua desobediência, uma série de coisas. E a história de Sansão é uma história intrigante. A história de Sansão é uma história intrigante. Se você olhar a história de Sansão, é uma história graça pura, sem ter graça dita lá. Sabe uma graça que está lá, mas ela não está sendo dita, mas ela está lá. O barato, que quando eu
há um tempo atrás, estava conversando com um amigo a respeito de Sansão. A conversa se prolongou. Aí eu falei, assim, você vai vendo Sansão indo de mal a pior. A vida de Sansão é uma vida assim, de mal a pior. É um cara que tem tudo para ser top, mas à medida que o tempo vai passando, ele vai piorando. Mas sabe o que eu acho interessante nessa história? É que em nenhum momento da vida dele, nesse estágio, antes do evento, ele e Dalila, você não tem em nenhum momento uma repreensão de Deus a Sansão. Não tem. Não há uma repreensão, algo que Deus... Sansão, olha, tu não vê nenhum momento, ninguém levanta, fala, o pai orienta, filho, não vai, filho, não faz, ele vai e faz. Ele se mete com prostituta, e desobedece, e faz um monte de coisa, e você não vê nenhuma repreensão. A única repreensão que se percebe no texto é quando ele abre o segredo que ele tinha. Ele abriu o segredo, cortou-se o cabelo, perdeu seu esforço e foi preso. Aí lá no finalzinho, aí tu fala, depois de tudo isso, né, cara, o cara se mexe com prostituta, desobedece. Cara, isso aí lá no finalzinho, Senhor... Mais uma vez. A última se eu ainda sirvo por alguma coisa, morra eu e os filisteus. E Deus responde a oração do camarada. Força, barulho, Não, assim, ela me intriga. Eu fico intrigado com a... Pode, se eu puder responder. Sansão, você acha que foi sacrifício ou suicídio? Eu acho que foi vontade de Deus. Perfeito. Sacrifício. Não sei Mas aí vem, Deus não aceita sacrifício. Não, sacrifício assim, em doar a sua vida como um mártir. Por exemplo, um mártir. Sim. O pastor Sidney veio com essa pergunta e ele parecia maior, mas ele nunca respondia. Quando ele deixava a gente ficar fumaça, que alguém dava uma resposta, ele nunca respondia. Você acha então que foi sacrifício? Mas o que diz lá na lei? Deus não aceita sacrifício humano, né? A gente volta a pensar. Não, mas não é nesse sentido, não, de sacrificar-se humanamente falando. Não, é uma doação de vida, de troca. Tipo assim, sabe quando chega naquele estágio e falou assim, se a minha vida servir para alguma coisa ainda, pode me curar? Aí de repente Deus vem e te cura. Pá. Entendeu? É uma coisa assim, não é de sacrifício, eu oferecerei vida como sacrifício, como Paulo fala lá, né? Eu ofereço a minha condição de vida nessa cadeia como uma oferta de libação, uma oferta de gratidão, uma oferta de cheiro suave a você, Senhor. Ele está lá preso e ele está dizendo no texto que ele oferece aquilo lá como, já estou aqui, Timóteo, nos últimos estágios e eu estou oferecendo a minha vida como um sacrifício a Deus, tal. Não é nesse sentido de sacrifício como um sacrifício humano. Sim. É como um holocausto humano, não nesse sentido. É no sentido assim, existe algum valor na minha vida ainda? Depois de tudo que eu fiz, tipo assim, uma vez eu fiz uma prova, eu tinha que fazer alguma coisa sobre Sansão. E nessa prova eu fiz o dia em que Sansão ficou cego, mas enxergou tudo que deveria enxergar. Então eu trabalhei com essa concepção de Sansão estar olhando para trás, vendo todos os seus erros, e quando ele chega no final da sua vida, ou naquele momento, ou naquele estágio da sua vida, ele fala assim, apesar de tudo, se tiver alguma coisa ainda de valor aqui dentro, se tu quiser cooperar comigo, devolve aí as minhas forças, e morra eu com os filisteus, como algo que te agrade, né? Apesar de tudo que eu fiz, apesar de todos os erros, assim, eu tentei fazer uma leitura de Sansão conversando consigo mesmo e orando, conversando com o Senhor. E apresentei lá e ganhei uma nota boa. Diga. Depois vem tu. Quebrantamento, teve que, depois da ascensão, a queda dele, ele se quebrantou nesse sentido. Sim. Está ali, Possivelmente. quebrou e
É que você não tem a declaração, você tem que trabalhar em uma suposição, uma ideia, uma alusão que está ali dentro do A texto. ideia de que não- Mas eu acredito muito porque depois você encontra a Sansão aonde? Na galeria É verdade. dos homens da heróis. fé. É. Diga. Isso tudo, a morte dele não foi, como se for, eu lembro que Deus nunca falou com ele sobre o erro dele, não foi, a morte não foi pela desobediência? Não. Não. A morte, por que não foi pela desobediência? Porque ele faz uma oração sincera antes e a sua oração, até aquele momento ele não tem a força. A partir da oração é como se Deus devolvesse. Então a resposta de Deus a ele é devolver o poder do Espírito que estava sobre ele. Para que ele pudesse. Aí, depois o autor vai dizer assim: matou Sansão, mais gente com a sua morte do que com a sua vida. Ou seja, o trabalho de Sansão, a gente não pode perder aqui o fio. Pode ser esse fio solto. Sansão, ele é levantado para destruir os filisteus. A sua morte, ou com a sua morte, ou através da sua morte, ele vai matar muito mais filisteus do que ele matou em toda a vida dele. Entendeu? E assim, diante de uma festa, diante de um deus, Dagon, que está ali sendo... ele vai virar o bobo da corte, palhação. Vocês vão tirar uma onda dele. Entendeu? E de repente Deus escuta ele, responde a oração dele, e o texto, o autor do texto vai dizer: matou Sansão mais pessoas com a sua morte do que com a sua própria vida. Por isso que a história de Sansão, para mim, na minha ótica, ela é intrigante. Porque eu vejo muito a graça de Deus ali, a misericórdia de Deus ali, sem estar descrito que ali tem graça e misericórdia. É como se você visse Deus por meio de sombras, trabalhando ali com Sansão, apesar de todos os erros de Sansão. E aí você percebe que não é muito, porque isso também não é uma licença para andarmos de qualquer forma. Sempre tento, depois que eu falo de Sansão, aí o cara fala: então a gente vai andar. O pastor falou que mora com prostituta e não vai dar nada, que a misericórdia de Deus ainda é sobre nós. O quê? A internet hoje, irmão? O cara faz o corte, o cara faz o corte, chega lá: olha, o pastor disse, não vai. Deveria liberar. Pastor lá, o cara estava pregando que pode se meter com a pessoa e não vai dar nada. Não é bem assim, é que é intrigante, tem coisas na Bíblia que é intrigante. Sim. Por muito menos, você vê pessoas morrer. E Sansão, com tudo isso, não tem um ponto, uma vírgula de repensão. Se o saco, coitado, só tocou lá. Assim, só aquela fase na festa de bobo da corte, ali já estava. A gente já foi mais que humilhado. Anos ali, né? É que parece que para nós a coisa foi Rápida, né? mas não é. Bom, Sentindo que esse texto, mais ou menos, foi escrito 990 anos antes de Cristo. Então veja só, uma história muito velha, muito antiga. Tá bom? Muito antiga. Vamos lá, próximo ponto, ou próximo texto. Um dos livros mais bonitinhos, delicados. Não é? Ruth é um livro delicado, bonito. A interação entre nós e sogra, o serviço de uma gentia em favor da sua nova judia, israelita. É um livro bacana. E qual é a importância desse livro? Alguém sabe? Tem ideia? Vamos lá. Ruth, não é Rutinha, tá? Vai dar uma de Dalua. Rutinha. Só Ruth.
Vamos lá. O livro de Juízes fornece, como se vê, um quadro muito triste de Israel, tá bom? Sobre o ponto de vista nacional. Ruth parece, o que se dá a entender é que ela está dentro deste contexto aí de Juízes. Há quem diga isso, tá bom? Ruth ela vai nos apresentar um quadro luminoso, luz, né, de bondade, de gratidão. Enquanto você observa dentro do livro de Juízes ecoando e é mal, e repetiu o que é mal, e repetiu o que é mal, aí você vê algumas pessoas fazendo algumas coisas boas, mas a tendência qual é? Cada um fazendo uma coisa segundo o seu próprio coração. Quando você chega em Ruth, você vê uma graça, uma bondade acontecendo, ocorrendo, um serviço, um amor ao próximo. Então você já, olha que diferente. Mas estamos falando possivelmente de um mesmo